Vamos falar um pouco nessa aula sobre os modelos de implantação do regime automotivo, da indústria automotiva e automobilística na China, no México e no Brasil. Eu acho que são três exemplos bastante didáticos, né, para a gente entender, assim, primeiro, maneiras distintas de inserção, né, de inserção na globalização e de inserção na economia mundial. E segundo, para ilustrar e para entender a cabeça dos chineses em relação a construção, a desenvolvimento de tecnologias próprias, né? E desenvolvimento de capacidades locais e know-how de produção, né? Que essa que, a meu ver, é a grande diferença da China, da inserção chinesa e da inserção asiática, né? Em relação aos outros países, tanto da África quanto da América do Sul e América Latina em geral, né? Então, qual é a grande diferença entre a indústria automobilística do Brasil e da América Latina, especialmente do Brasil, né? Da China e do México? Lembrando que hoje a China produz mais de 25, quase 30 milhões de veículos por ano, Brasil qualquer coisa como 2 milhões e meio, 3, e o México um pouco mais, né? A grande diferença é que na China o governo se esforçou para construir uma empresa, uma indústria local com empresas domésticas, com capacidades locais para fazer carros, né? Para ter marcas próprias, para desenvolver tecnologias próprias, para desenvolver aprendizado tecnológico. No Brasil, a gente construiu uma indústria automobilística toda baseada em multinacionais, cujo objetivo principal era importar peças, componentes, motores para abastecer o nosso mercado interno. Então a gente fez e faz no Brasil o que se chama de uma maquila de importação, né? Maquila de importação no sentido de que o conteúdo tecnológico mais nobre, o core tecnológico dos carros, dos motores, do design, da marca, fica sempre lá fora, não é transferido para o Brasil, desculpe, não é transferido para a América Latina em geral. Então essa é a característica de uma maquila de importação. O objetivo é atender o mercado doméstico, quem manda são as multinacionais e não há desenvolvimento local de capacidades tecnológicas, nem desenvolvimento de empresas próprias, nem de marcas próprias. Daqui a pouco eu falo das marcas que o Brasil já teve, da Miura, da Gurgel, já fizemos o nosso próprio carro de Fórmula 1 que o Fittipaldi dirigia no final dos 70, com o patrocínio da Copersucar, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho dessas tentativas que foram feitas no Brasil de se desenvolver marcas próprias, tecnologias e empresas próprias, né? E no México, a diferença é que lá a gente tem uma maquila de exportação. Então lá o core tecnológico é importado, especialmente dos Estados Unidos, GM, Ford, né? As marcas são preservadas, só que as vendas são feitas no mercado americano, né? Então são três modelos distintos. Maquila de importação Brasil, maquila de exportação no México e na China desenvolvimento de marcas próprias, conteúdo tecnológico próprio e aprendizado tecnológico, né? Essa é a grande diferença. É óbvio que eu não preciso nem dizer que o modelo chinês é o modelo de sucesso, enquanto que o modelo brasileiro e o modelo mexicano é um modelo de fracasso, né? No sentido de não criar capacidades locais produtivas e desenvolver o país de verdade. A Índia segue um pouco o modelo chinês, né? Ao construir marcas próprias e aprendizagem tecnológica local. Tanto o governo da Índia quanto o governo da China foram muito ativos, né, em promover essa indústria local. No caso da Índia, mais emblemático ainda, né? O governo foi atrás de empresas do mundo inteiro para fazer uma joint venture com a Maruti, que era uma das empresas mais importantes de produção de carros na Índia, que, se não me falha a memória, foi fundada até pelo filho do Gandhi, uma tentativa estatal mesmo de construir empresa para produzir carro. E a certa altura do campeonato, ali nos 80, os indianos perceberam que eles não iam conseguir fazer sozinhos, então eles foram buscar mundo afora parceiros para fazer joint ventures, né, para trazer tecnologia, para fazer uma transferência tecnológica, né, assim como a China também fez, né? E eles conversaram e tentaram fazer contratos com várias multinacionais de carros, com Mercedes, com japoneses, e acabaram fechando um contrato com a Suzuki, né? E essa é uma história incrível do sucesso da indústria automobilística na Índia, porque eles fizeram uma joint venture que acabou resultando numa empresa chamada Maruti Suzuki, né? A Maruti Suzuki cresceu nos 90, chegou a ter 50% do mercado da Índia de carros, e ainda hoje é uma potência, né? A Maruti Suzuki, se você entrar aí na internet, você vai ver uns carros lindos, né, e super atuais e modernos que eles fazem da Maruti Suzuki, com um enorme espaço no mercado interno
indiano e muito desenvolvimento tecnológico, né? Esse foi o modelo que a China seguiu também. O Estado chinês forçou transferência tecnológica para várias empresas domésticas de produção de carro e de produção de autopeças, né? No setor de autopeças, o governo chinês foi mais agressivo ainda, porque ele obrigava as multinacionais a comprarem de empresas locais de autopeças com empresários chineses, né? Muitas vezes joint ventures, né? Da Mercedes, da BMW, da Volks, da Toyota, da própria Hyundai. Eles eram obrigados a fazer joint ventures e comprar de empresas locais chinesas que faziam o fornecimento de peças e de autopeças para esses carros chineses. É evidente que um monte de empresa quebrou, né? É evidente que um monte de chinês não conseguiu fazer autopeças, muito menos fazer carro. Então, as empresas não são criadas por decreto, né? O cara lá em Beijing senta lá e fala, baixa um decreto que se cria a empresa tal. A empresa ela é um bicho vivo, ela precisa aprender, precisa produzir, precisa competir no mercado, precisa dar lucro, né? A beleza do sistema chinês é que ele soube usar o sistema de mercado e se alavancar no sistema de mercado para produzir o fenômeno chinês, né? Então, o governo chinês tinha muito claro isso, que grande parte, talvez mais da metade das empresas iriam mesmo quebrar como quebraram, mas várias sobreviveram e se tornaram players importantes na indústria de autopeças chinesa. Depois, as multinacionais instaladas na China, e obviamente que elas queriam se instalar lá para acessar uma mão de obra barata para produzir e exportar, né? Sempre tendo China como plataforma de exportação, mas também para aproveitar o mercado interno chinês, que cada vez crescia mais e hoje já está próximo do seu mercado que mais consome carros no mundo, né? Então, essa transferência de tecnologia que o governo chinês e o governo indiano sempre buscaram, né? Foi, vamos dizer assim, fundamental para o desenvolvimento da indústria local, da indústria nativa, algo que a gente não viu, obviamente, nem no México, nem no Brasil, nem na América Latina. Então, daí que vem, vamos dizer assim, a inteligência do governo chinês, né? E depois, inclusive, as empresas avançaram para produzir carros, né? Na China a gente tem um negócio exótico que é as joint ventures de estatais, né, de município, por exemplo, o município de Xangai é sócio de uma multinacional, não me lembro qual agora, acho que é a Mercedes. Aí o estado, o Beijing é sócio de uma outra multinacional, talvez a Toyota. Então a gente tem 5 gigantes na China que são joint ventures meio a meio de alguma estatal, de alguma província ou de um município chinês com uma metade privada de alguma multinacional do Ocidente ou até mesmo do Oriente, tipo Hyundai ou Toyota, né? E com isso foi se forçando transferência tecnológica, né? E essa transferência tecnológica resultou em aprendizado produtivo em empresas locais, né? Hoje os chineses estão quase na fronteira já de produção de carros elétricos, né? A BMW, já comentei em outras aulas, está se instalando toda a parte de produção elétrica de carros elétricos da BMW tá indo para a China por questão de competência do sistema produtivo e do ecossistema produtivo que se montou na China para produzir carros elétricos, acho que na região de Wuhan. Então, houve um aprendizado genuíno ali e criação de marcas próprias, né? A Great Wall Motors, que eu sempre falo, que tem esse nome curioso, bem de chinês, né? Great Wall Motors, né? Os carros da muralha da China. Fazem SUVs incríveis hoje. A Europa, o mercado europeu está sendo inundado por esses SUVs da Great Wall Motors, né? Então houve de verdade um aprendizado ali e as marcas chinesas são incríveis. Você pega os SUVs que eles estão fazendo, eu não me lembro de cabeça todas as marcas agora, eles têm muitas marcas, tem aquela que comprou a Volvo, que agora me falha o nome, né? Comprou todo o espólio tecnológico automobilístico da Volvo, né? Dos suecos. A Volvo, a parte de motores continua, né? Mas a parte de carros, eu acho que na crise de 2008 os chineses foram exímios, né? Eles arremataram, né? Empresas baratíssimas e espólios tecnológicos ali na Bacia das Almas, como se diz, né, a preços muito baratos, né, e toda a parte de design, departamento de design, de marketing, então eles ganharam muito conhecimento produtivo na crise de 2008, foram muito espertos, né, e rápidos, né, então a gente tem esses SUVs chineses que são incríveis, com baita design, motor elétrico, 1000 cavalos de potência, 0 a 100 por hora em 6 segundos, então é uma coisa incrível que está sendo construído na China do ponto de vista de indústria automobilística, né? Enquanto isso, no Brasil, a gente tem uma situação esdrúxula, bizarra, né? Em que multinacionais fazem lobby
para o governo brasileiro para serem protegidas para vender para o mercado doméstico e não trazem o core tecnológico e não fazem desenvolvimento tecnológico local, porque obviamente isso fica tudo na Alemanha, nos headquarters da Alemanha, de todas as Mercedes-Benz da vida, BMW, Audi, todos os conglomerados, né? Fica no headquarters do Japão em Tóquio, na Toyota, Hyundai na Coreia, e GM, Ford nos Estados Unidos e assim por diante. Então, um pouco, a situação brasileira é um pouco parecida com a coisa da Zona Franca de Manaus e Shenzhen, né? Que a gente fala em outra aula, né? Lá na Zona Franca de Manaus tem engarrafadoras, empresas que fazem refrigerantes e que tem um subsídio gigantesco para misturar açúcar e fazer xarope, né? Para que diabos a gente precisa dar subsídio tributário para uma empresa misturar açúcar e fazer um xarope na Zona Franca? Tudo bem, eu entendo que tem a ocupação da floresta amazônica e tal, mas isso não faz o menor sentido do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Então no Brasil a gente tem essa coisa meio louca que é uma maquila de importação protegida pelo Estado. Imagina, o Estado dá tarifas e o regime automotivo brasileiro é feito de modo a proteger as multinacionais que aqui estão instaladas, elas não têm contrapartidas nenhuma de exportação, de conteúdo local, de inovação tecnológica, né? E a gente cria essa coisa meio louca que é uma proteção para vender para o mercado interno, que já tem uma proteção natural, porque o nosso mercado interno é grande e as distâncias para chegar aqui não são pequenas, né? E quando a gente olha a história das brasileiras, aí que é mais revoltante ainda, que você pega o caso da Gurgel, que era um caso que vinha prosperando, né? Tinha de verdade chances de virar uma baita empresa, a Gurgel, como virou a Hyundai, né? Os carros da Hyundai eram uma porcaria nos anos 80. Os carros da Toyota, o primeiro carro que a Toyota tentou vender nos Estados Unidos foi um fiasco total, chamava Toyopet, era um carro ridículo, assim, os americanos eles chamavam o carro de ashtray on a wheels, né? Era um cinzeiro sobre rodas, né? De tão feio, de tão ruim que era o carro, né? Então o Japão ficou durante 1, 2, 3 anos tentando emplacar, vender carro nos Estados Unidos, não conseguiu. O governo japonês ajudou a Toyota, né? Deu crédito, enfim, houve o MIT, né? Que era o Ministério da Indústria e do Comércio do Japão, ajudou muito as empresas japonesas, inclusive a Toyota, até que finalmente a Toyota conseguiu fazer carros legais, conquistou o mercado americano, depois fez a Lexus, né, que é a marca de luxo também, todo mundo tirou sarro dos japoneses. Imagina que o japonês vai fazer carro de luxo, que absurdo, o japonês só sabe fazer carro barato, e carro que não quebra e carro barato, né? E aí a Lexus também foi um baita sucesso, né? Então, o governo da Ásia, né, no Japão, na Coreia, na China, na Índia, são governos que fizeram uma integração ativa e inteligente, né, no que a Alice Amsden chama no livro maravilhoso dela, The Rise of the Rest, né? A Alice Amsden foi uma das economistas que melhor estudou, que mais a fundo foi no caso coreano, né? Ela tem um livro incrível, vou deixar aqui as referências. Aliás, vou deixar a referência nessa aula aqui do Chalmers Johnson, que é o clássico para entender Japão, da Asia's Next Giant, da Alice Amsden, que fez um estudo maravilhoso sobre a Coreia, né? E o The Rise of the Rest, que é um baita livro também da Alice Amsden, que ela faz um pouco essa comparação, né, que é bem o pilar dessa aula, né, a comparação entre dois tipos de integração que ela fala, né, os países da Ásia que foram autônomos na integração, fizeram uma integração ativa na globalização, e aí ela cita principalmente a Índia, dos mais recentes a Índia e a China e a Coreia do Sul e um pouco Taiwan, e dos que se integraram passivamente. Aí os exemplos ruins são Brasil e México, né, que simplesmente se abriram para multinacionais, as multinacionais tomaram esses mercados e ajudaram inclusive a destruir as empresas locais. Então no caso da Gurgel, que eu contava, é mais bizarro ainda, porque a Gurgel vinha ganhando mercado nos carros baratos no Brasil, tinha aquele subsídio lá de 1.000 cilindradas que eles tinham conseguido, e ia fazendo uma fábrica nova, ela estava numa posição realmente de vantagem, roubando o mercado da Volkswagen na América Central, né? Ela vinha caminhando a passos largos, e aí houve uma mobilização das multinacionais no Brasil para detonar a Gurgel, para ganhar mercado, para não deixar a Gurgel prosperar. E vejam, de novo, eu não falo isso porque eu quero dizer que as multinacionais são malvadas e com uma visão de xenofobia, nada disso. O capitalismo é o regime do leão come carne. O leão come carne, não dá para você pedir para o leão comer alface, tá? Se você quiser que o leão coma alface, é outro regime, não é o regime capitalista. Então, no regime capitalista, o leão come carne. Então, a multinacional faz o quê? Ganha mercado, aumenta escala, aumenta lucro, mata concorrente, compra concorrente. É isso. Essa é a lógica. Não importa se é uma multinacional brasileira, japonesa, chinesa, alemã, coreana, americana. Esta é a lógica de uma empresa no sistema capitalista. É se expandir, ganhar escala, aumentar lucros e matar concorrentes
e ou comprar concorrentes, né? É da lógica dela se defender, ela quer manter a posição de mercado dela. Então, tudo que uma multinacional não quer é ver concorrentes nascendo, especialmente naquele mercado em que ela está competindo. Então a Gurgel era uma dessas, né? A Miura era uma dessas. Vários casos brasileiros de multinacionais, de nacionais brasileiras nascentes, né? Que poderiam virar inclusive multinacionais brasileiras, foram cortadas na origem, né? A Troller foi comprada pela Ford. Tem uma amiga aqui na Faria Lima que ficou multimilionária vendendo empresas brasileiras para multinacionais, né? O próprio empresário brasileiro, o sonho dele é o quê? Fazer uma empresa redondinha, legal, com uma marca boa, com uma tecnologia legal e pau, vende para multinacional e ele fica rico. Mas aí o país não se desenvolve, porque o sistema produtivo, o ecossistema de inovação e de produção e, portanto, de empresas robustas que podem pagar salários mais altos e dar melhores oportunidades, esse ecossistema não prospera, né? Especialmente se a gente está num ecossistema do tipo maquila, né? Em que o core tecnológico, em que a parte mais nobre do conhecimento produtivo vem de fora, não é transferido. Não é da lógica da multinacional transferir a sua propriedade produtiva tecnológica, o seu conteúdo proprietário, o seu know-how proprietário, porque ela não quer ensinar concorrentes, né? Eu sei de casos, por exemplo, no Vietnã, da Nike, né, que tem um monte de fábricas no Vietnã para produzir os tênis baratos, né? E que eles contratam, obviamente, mão de obra super barata no Vietnã. Nos contratos com as fábricas e com as empresas locais está escrito que se houver o fim da relação contratual, as máquinas devem ser destruídas. As fábricas e as máquinas da Nike devem ser destruídas em caso de ruptura de contrato, né? Então é nesse nível que as empresas chegam para proteger o seu know-how, a sua marca, né? Então é evidente que para um país emergente como o Brasil, como o México, né, de novo, o comércio mundial não é um joguinho de amigo secreto em que você vai lá, leva o seu presentinho e ganha seu presentinho, né? É porrada, né? E na indústria automotiva isso fica muito claro. Então a gente tem multinacionais defendendo seu conteúdo tecnológico proprietário com unhas e dentes e fazendo de tudo para que as empresas, seja lá de qual natureza, aqui a gente está falando de automotivas e automobilísticos, eles vão fazer de tudo para que concorrentes não surjam, né? No México, o mesmo exemplo. Ele está tomado, o sistema produtivo mexicano está tomado por multinacionais, principalmente americanas, que produzem a preços mais baratos, porque os salários no México são obviamente mais baratos. Quando você cruza o Rio Grande ali, os salários explodem, porque daí você está na jurisdição americana. Aliás, por isso a ideia de construir o muro, né? Porque o diferencial do salário é tão grande entre México e Estados Unidos que se você deixar a fronteira livre, todo mundo quer pular a fronteira, porque o mexicano que ganha $1.000 do lado de cá do Rio Grande, se ele pular a fronteira, ele ganha $5.000 para fazer a mesma coisa. Garçom, jardineiro, empregada doméstica, babá, seja lá o que for, porque ele surfa na produtividade da economia americana. Então, daí essa ânsia, né, do Trump de construir o muro para bloquear esse fluxo migratório, que é um mecanismo econômico muito poderoso, né? Você vê, eu tive vendo recentemente aqueles filmes, acho que é Sicária ou Sicárnia, acho que é Sicária, né? Que retrata a violência, a crueldade da vida ali na fronteira dos Estados Unidos com o México, do tráfico e tal, um negócio assim, fico até arrepiado, né? Mas enfim, há um movimento muito violento ali de tentativa de cruzar a fronteira e dos mexicanos de pularem para o país que é mais produtivo. Então, as maquilas, elas não desenvolveram o México. É claro que o México não é um país africano. É melhor ter maquila e ter multinacional do que não ter nada, senão você é um Moçambique, né? Então, para chegar na renda média, que a gente falou em outras aulas, a maquila e a multinacional te ajudam a chegar na renda média. Aliás, essa é uma grande característica dos países de renda média, né? Eles estão infestados de multinacionais e de maquilas, porque eles não conseguiram dar aquele salto de produzir a tecnologia deles mesmos, né, com a aprendizagem produtiva das próprias empresas domésticas que vão e conquistam o mercado mundial, né? Esta a grande diferença de países maquiladores de renda média para países ricos de verdade, que vão a rendas per capita de $25.000, 30, 40, $50.000 que a gente tem falado muito aqui no curso, né? Então, de modo resumido, Brasil, maquila de importação, pilar multinacional. México, maquila de exportação, pilar multinacional. China, produção doméstica, conteúdo local, desenvolvimento de aprendizagem produtiva, transferência tecnológica forçada pelo governo, pela inteligência do Estado chinês,
desenvolvimento de capacidades locais, desenvolvimento de marcas próprias, de know-how próprio e dando saltos, inclusive, agora na revolução dos carros elétricos, né? Shenzhen, como eles falam, né? Shenzhen já é uma cidade modelo do ponto de vista elétrico, tem todo o transporte público é elétrico, todo mundo tem carro elétrico, aliás, eles até ficam meio putos, porque quando você vai para o interior, não dá para você abastecer porque os postos não estão adaptados para fazer com as tomadas, né, para você carregar os carros elétricos, né? Então eles dizem que é tudo isso muito lindo, mas você só pode andar lá em Shenzhen, né, com o seu carro elétrico. Se você tentar ir visitar a sua família no interior, você vai ter problemas, né? Mas a cidade de Shenzhen, né, é um modelo, né? E inclusive a gente, em várias aulas, né, desse curso a gente fala de Shenzhen, porque o que se fez lá é incrível, né? Incrível. E eles estão na vanguarda da produção de tecnologia de motores elétricos e de carros elétricos, sem dúvida, né? E é uma contraposição, a gente tem uma aula para discutir só isso, é uma contraposição fantástica com a nossa Zona Franca de Manaus, né? Porque Shenzhen foi uma zona especial, né, que o Elias tão bem nos conta, né? Essa estratégia das zonas especiais de exportação, né, das várias zonas que foram criadas, mas Shenzhen acho que é o maior sucesso, né, porque ela foi criada para se conectar com o mundo e para produzir o que há de mais sofisticado para operar na fronteira tecnológica, né? E depois na aula de Shenzhen eu vou falar mais especificamente sobre o modelo que foi implementado lá, mas o contraste com a Zona Franca de Manaus é incrível, porque na Zona Franca de Manaus a gente tem multinacionais protegidas para vender para o mercado doméstico brasileiro. Muito pouco de conteúdo local, muito pouco algum sempre transborda, né? Algum aprendizado tecnológico e alguma empresa doméstica, uma ou outra, sempre nasce lá na Zona Franca e se vale desse ecossistema, né? Mas é incomparável o ecossistema que se criou em Shenzhen com o ecossistema de Manaus, da Zona Franca de Manaus. Fica até ridículo, né? Parece até uma piada, né? Já deixei em várias aulas esse documentário da revista britânica Wired sobre Shenzhen. Tem que assistir esse documentário, é um documentário de 1 hora. Eu assisti umas 3 vezes já, ele é incrível, incrível, e mostra o que é estar na fronteira tecnológica de produzir equipamentos, máquinas, eletroeletrônicos. Lembrando que Shenzhen faz mais de 70, quase 80% dos tablets no mundo são produzidos lá, né? Então, essa comparação entre México, Brasil e China do ponto de vista do regime automobilístico vai além só da produção de carros, mostra maneiras de se inserir na economia mundial, maneiras de se integrar na globalização, né? Me faz lembrar daquele velho ditado tibetano que diz que a chave que abre a porta do inferno é a mesma chave que abre a porta do céu. Então, cabe aos governos, né, aos estados terem inteligência de usar a chave na porta certa, né? É evidente que o Brasil e o México abriram a porta errada, né? Porque eles tinham uma chave, globalização, que lindo, basta a gente se abrir, se integrar, que, né, muito a cabeça do Fernando Henrique Cardoso, inclusive na obra dele, se a gente olhar a coisa da teoria da dependência na América Latina, é uma obra que mostra isso, né, de que você pega a chave e abre a porta do inferno, porque você acha que as multinacionais de investimento direto estrangeiro virão aqui no Brasil nos desenvolver. Não, a gente precisa deles, né? Veja a Índia, veja a China, veja Taiwan, Coreia, como foram inteligentes ao usar a tecnologia do Ocidente, a copiar, a imitar e depois inovar e construir em cima das tecnologias que eles inicialmente copiaram e depois aprenderam, né? E como os governos pensaram de maneira estratégica na transferência tecnológica, né? Algo que a gente fez, alguma coisinha a gente fez aqui com o caça Gripen, transferir alguma coisa para a Embraer, né? A gente fez em pequena escala, em alguma medida a gente fez, mas na China isso foi feito de maneira assim bombástica, né? O setor privado é um pouco o que o Elias fala de fabricar fabricantes, né? O setor privado que foi criado na China pelo Estado é uma coisa fantástica, né? Fantástica. E hoje é um setor privado que está quase já na fronteira tecnológica e preparado para brigar de igual para igual, se é que não vai superar empresas do Ocidente. Eu não vou falar de 5G de Huawei nessa aula, tá? Porque senão toda aula eu vou falar do 5G da Huawei, tá? Mas empresas em vários setores, né? A gente tem visto aqui nas aulas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos médicos, maquinário de todo tipo, né? Aquele filme da fábrica americana que ganhou o Oscar mostra um pouco isso, de peças, né? O vidro automotivo, os caras foram tão longe, né?
e aquilo ali é um documentário real, né? O vidro automotivo, que é um pedaço importante, não é nem super high-tech, é low-tech, eu diria, você fazer o vidro para os carros, né? Eles chegaram a ponto de comprar uma fábrica, as instalações da antiga fábrica da GM em Dayton, né, que é uma cidadezinha em Ohio, para quem não assistiu, assista o filme, a fábrica americana, para produzir vidros automotivos em território americano, com uma empresa de marca chinesa, empregando pessoas dos Estados Unidos, que aliás é aquela classe média totalmente decadente, né? O filme mostra isso, né? Para produzir vidros automotivos para abastecer outros asiáticos que vendem nos Estados Unidos, os Hyundais e as Toyotas da vida, e a própria indústria americana, GM, Ford e assim por diante. Então eles cresceram tanto, né? Os chineses foram tão bem-sucedidos que eles entraram no território americano para comprar instalações do símbolo do capitalismo americano, a GM, né? Compraram para pagar salários, inclusive, mais baixos para os trabalhadores americanos que eram da GM, né? Naquela época eles ganhavam, e no filme fica bem claro isso, tem uma mulher lá, coitada, fala, puta, eu ganhava $28, $30 a hora na GM, né? E podia fazer viajar, comprar um tênis novo para o meu filho e tal. Agora eu tô aqui na lama, ganho 13, 14 dólares a hora de salário, a metade do que eu ganhava na GM, que ela está empregada lá na fábrica, que é a Fuyao, né? Ela está empregada na Fuyao, que é essa empresa que comprou as instalações antigas da GM para fazer o vidro automotivo, e ela está lá na Fuyao. Acho que é Fuyao, né? Pode ser. Meu chinês não é fluente, falou zero de chinês. Enfim, coitada, ela tá lá reclamando, tá na lama, porque a classe média, aquilo é um exemplo do que está acontecendo com a classe média americana, que está sendo destronada pelos chineses, né? A classe média que surgiu na China, de 300 milhões de pessoas, ela é, num certo sentido, o espelho da classe média que está desaparecendo nos Estados Unidos, né? Tem vários trabalhos, depois deixo uma referência aqui, do Vanishing Middle Class in America, né? A própria eleição do Trump já é uma reação dessa classe média americana, né? E é um negócio que você vê no filme, eles estão todos obesos, desmotivados, assim, e aí compara com os chineses que estão todos arrumadinhos, de terninho, engravatados. Aí a reunião que tem, acho que é lá eu não me lembro onde fica a base da Fuyao na China, né? Mas eles têm a convenção, né, anual da empresa, em que vem os chineses de todas as regiões, das plantas, né, eles estão expandindo para o mundo todo, né? E aí vem os americanos, porque a Fuyao contrata americanos para pilotar. Inicialmente eles contratam gerentes americanos para pilotar a fábrica da Fuyao nos Estados Unidos. E aí eles vêm, é uma coisa deplorável, assim, o cara é tudo zoado, mal vestido, gordo, tudo relaxado. Aí você vê o contraste de duas culturas, né? Da China que dá certo e dos Estados Unidos que está afundando, né? Então, assistam esse filme, A Fábrica Americana, que é incrível, né? E ilustra um pouco esse avanço que a gente tem falado muito aqui do poderio empresarial chinês, né? E é curioso porque no filme eles ficam o tempo todo, os americanos tentando se sindicalizar, eles queriam se sindicalizar de qualquer maneira para se proteger dos chineses, porque os chineses são muito agressivos, o cara tem que trabalhar ali 12 horas por dia, não tem moleza. E o sindicato, os americanos tentando se sindicalizar para se proteger das práticas muito agressivas capitalistas dos chineses, né? Que o CEO chinês era muito claro, ele falou, não tem sindicato aqui, a gente não tolera sindicato aqui nos Estados Unidos, a gente vai fazer de tudo para as pessoas não se sindicalizarem na Fuyao América, né? Sendo que lá na China o sindicato é dono da empresa, né? Lá na China o Partido Comunista tem um cara no conselho, e ele é cunhado do CEO da empresa, e o sindicato é dono também da Fuyao, né? Então o filme é legal porque ele mostra esse contraste, né? Da China, em que o sindicato é dono e o Partido Comunista é membro integrante votante da empresa, só que esses mesmos caras não toleram a sindicalização nos Estados Unidos, porque eles querem explorar ao máximo e ter o lucro máximo e ser uma empresa altamente lucrativa, né? Então essa é a beleza do filme, ele mostra essas contradições, né, entre um sistema em que o sindicato e o Partido Comunista é dono da empresa, mas que ele está massacrando os trabalhadores do outro lado para maximizar lucro, para ter o lucro máximo possível, porque eles querem, afinal de contas, eles são uma empresa capitalista, eles querem se expandir, ganhar escala, ganhar lucros, né? O CEO chinês é muito claro. Ele falou, nós teremos que dar lucro daqui 2 anos, senão... E eles trocam toda a diretoria, com todos os gerentes americanos, mandam todo mundo embora, trazem chineses para tocar a empresa e, finalmente, no final do filme, pelo menos eles escrevem lá, que ela passa a ser uma empresa lucrativa, né, a partir de 2017, eu acho. Ilustra bem essa história, né? Então assistam esse filme, A Fábrica Americana, quem não assistiu. Ganhou o Oscar, foi produzido pelo Obama, né? Depois que eu vi no final do filme, no Netflix tem uma entrevista rápida do Obama e da mulher, da Michelle, com eles que produziram o filme, né? Mas tem os roteiristas, né, que fizeram
que acharam e contaram toda a história, que é um documentário de uma história real, né? E é interessante porque o Obama ele sentiu na pele isso quando o Obama era presidente americano, quando estourou a crise de 2008 e 2009, ele salvou a GM, né? O Obama salvou a GM, o governo americano salvou a Chrysler, a GM, a Ford, todas essas empresas na debacle de 2008, né? Então é interessante porque o próprio Obama depois produziu esse filme que mostra um pouco da ótica dos chineses, né? E da ótica dos americanos de agora, o que estava acontecendo na indústria automotiva, especialmente nessa parte de vidros automotivos. Então fica a dica aqui, assistam esse filme, para quem não assistiu, é maravilhoso. Obrigado.